Eu tenho aqui em mãos, o assunto é o seguinte. Uma pesquisa da Datafolha indica que nos últimos meses, 1 de cada 4 brasileiros teve menos comida na mesa do que o necessário para alimentar a família. Segundo aí a pesquisa, no estudo, 53% das casas brasileiras sobrevivem com menos de 2 salários mínimos. Acho que isso não é novidade para ninguém, isso já faz muito tempo que é assim no Brasil. A perda do poder de compra e a necessidade de reduzir gastos são efeitos da inflação disparada dos preços que afeta principalmente as famílias mais pobres. Essa pesquisa realizada pelo Datafolha revela que a inflação obrigou mais da metade da população a cortar consumo. Cerca de 64% dos brasileiros têm tirado itens importantes da mesa, como carnes e também leite, mas também estão eliminando despesas como combustíveis, eletrodomésticos, refeições fora de casa, TV por assinatura, celular e até remédios. Neto, vai com você. Paulo, quando a gente fala dessa situação, parece que é algo novo, né? Isso é algo que já assola o Brasil há muito tempo, a fome, a pobreza, entre outros aspectos. Mas não dá pra gente querer que as coisas caminhem extremamente bem num período como do que nós estamos vivenciando ainda, né? Que é o período da pandemia. Nós sabemos os desafios, como foi complicado, a questão das empresas que fecharam durante esse período, das vagas de emprego que acabaram. É aquela questão, as pessoas precisaram ficar em casa e ao mesmo tempo, né, o mercado ele gira, as coisas acontecem e muita gente acabou desfavorecida nessas questões. Agora, o que chama atenção também, Paulo, é que não tem como se ter uma expectativa de melhora progressiva tão rapidamente após esse momento, onde se o governo federal teve que dar auxílio para as pessoas, a questão das compras de vacina, o poder de compra que naturalmente diminui, se as pessoas na sua casa não trabalham, necessariamente, diretamente, não há mais a condição de fazer o que se fazia antes. Então, isso não é nenhuma novidade. Agora, o que eu vejo também é por parte de alguns veículos que eu considero só uma pequena parte tendenciosos em usar isso de forma eleitoreira. A gente tem que entender que o momento que a gente está enfrentando é atípico, uma pandemia como essa que nós enfrentamos não era vista há 100 anos e os efeitos estão sendo colhidos agora. Nesse ponto, eu tenho que fazer uma análise com a fala do presidente Bolsonaro. Esse é o resultado a economia a gente vê depois. E a economia afeta as pessoas, as guerras internacionais afetam, a guerra na Ucrânia entre a Rússia afetaram o preço dos alimentos aqui, a questão da inflação afetou os alimentos aqui e agora tem que correr atrás do prejuízo. Não dá para querer que o Brasil caminhe 100% enfrentando tudo isso que a gente enfrentou. Ô Fernando Tupan, com você é o seguinte, eu quero falar sobre a pesquisa ainda. Ela identificou que praticamente aí muitos brasileiros deixaram de comer carne vermelha por conta dos preços. Eu vi uma reportagem que você colocou lá no blog do tupan.com.br falando que o pimentão está esfolando o curitibano. E aí tem todo um quê, né, de verdade nisso aqui também, que é ponto da Datafolha, porque você não pode comer carne vermelha, nem o pimentão, que em tese era barato, agora tá difícil de comprar. Paulo Caetano, eu tive um pensamento terrível enquanto você estava falando no preço dos alimentos, dos cortes, da carne. Está um absurdo. Eu já decidi aqui comer carne de vez em quando, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. O meu filho é vegetariano, eu estou tendo dificuldade de encontrar uma alimentação alternativa para ele. E se está assim comigo, com você, com a Pamela, com o Luiz Neto, imagina para o resto do paranaense, do brasileiro. Está terrível. Eu fui no supermercado antes de ontem e eu caí de costa. Um pacote de Doritos grande a R$28. Aonde que nós estamos? A melhor coisa que tem para fazer, Paulo Caetano, é você fazer greve da compra de alimentos. Se você não compra esses alimentos, vai apodrecer no supermercado, vai apodrecer nas prateleiras dos mercados. E o que eles vão ter que fazer? Vão ser obrigados a diminuir o preço. Porque nós chegamos num momento assim que você não vai transferir todo o teu rico dinheirinho para os donos de supermercado. Graças a Deus, aqui está tendo um movimento reverso, Caetano. Nós estamos voltando aos anos 60, aos anos 70, quando na esquina da tua casa tinha um mercadinho
que oferece vários produtos a preços mais competitivos do que o supermercado. Então, eu estou apoiando essa ideia, já compro algumas coisas assim, algumas coisas não, 80% das coisas em mercados alternativos do que as grandes redes, assim, que as grandes redes estão esfolando. Eles constroem templos cultuosos e isso exige dinheiro para manter, exige dinheiro para fazer propaganda, para ir mais gente. Então, nós estamos voltando às origens. A cada crise que nós temos, por exemplo, como essa financeira, aparecem alternativas, sacolões, a internet, você tem acesso a produtores de verduras através da internet e os preços, Paulo Caetano, são muito mais competitivos do que nos supermercados e você recebe em casa. Então, chega um momento que nós precisamos dizer um basta a essa exploração. Meu filho gosta de queijo que a gente chama aqui American Cheese. Ele sempre, desde criança, tem uma apreciação muito grande. E você vai aqui no supermercado, nesse supermercado que encontrei o pimentão a R$27, você paga por 150 gramas R$10. Você vai numa loja que vende queijo aqui perto de casa, você paga R$4. Então, você já tem uma economia muito grande. Então, a economia alternativa, ou que a gente pode chamar economia criativa, está invadindo a grande cidade, a capital do Paranaense, e você vai ver. Depois dessa fala, muito maringaense vai pensar em empreender e mudar a visão de distribuição da comida. Ô, Tupã, o Neto tem um recado pra você. Não, Tupã, né? Eu vi você falando do Doritos, nossos ouvintes questionando se o Doritos é alimento. Talvez aí no Batel, né, em Curitiba, o Doritos pode ser um alimento farto na mesa. Mas o povo quer arroz, né? O povo quer feijão, o povo quer o óleo. Hoje tá mais barato comprar air fryer do que comprar o óleo que tá R$10. Então, assim, a culpa não é do governo, mas é do resultado de que tudo isso, do que tudo isso que foi acarretado ao longo desses 2 anos proporcionou. Infelizmente, a gente precisa cobrar medidas justas e austeras por parte do governo, mas é o resultado que nós estamos colhendo do que foi semeado. Vamos lá. E esse American Cheese aí é um luxo aqui em Maringá, apenas do carioca. Ele não é frequente aqui nos sacolões maringaenses. Ele tem esse pequeno luxo também, viu, Fernando Tupã? Vamos lá, Pâmela, sua vez. Então, Paulo, infelizmente, não só no Brasil, né, eu vou falar aqui agora, mas fique em casa, economia a gente vê depois, é isso, né? Quando a gente fala, quando se falava lá atrás em economia, as pessoas têm um olhar meio frio sobre a economia, né? Acho que é coisa da bolsa de valores, de investidores, mas não. A economia é o nosso prato de arroz e feijão na mesa, né? A partir do momento que você fecha empresas, fecha indústrias, impede a produção, né, e impõe embrólios e mais embrólios para que as coisas aconteçam. Lembrando que a gente teve até restrições de circulação dos caminhoneiros, né, que trazem aí os alimentos para nossa mesa. Houve até isso na pandemia. A gente tem a memória curta. E não só no Brasil, isso no mundo todo. Então, isso tem um reflexo, né? Tanto é que os órgãos internacionais já estão alertando para essa inflação dos alimentos há algum tempo. No Brasil não é diferente, né? Nós temos uma grande produção de alimentos, não falta alimentos nos mercados, né, nos supermercados, como falta em outros países. No entanto, a gente acaba pagando mais caro porque existe um alto custo, né, de todos esses fechamentos, todas essas restrições. Então, infelizmente, é algo que impacta, sim, principalmente na vida das pessoas mais vulneráveis, das pessoas mais pobres, e vai demorar um tempo para que a gente chegue à normalidade. Alguns alimentos estão caindo de preço, mas outros aumentam. E, infelizmente, a gente vai passando pelas instabilidades, né? Até que tudo volte ao normal. E esperamos que seja o quanto antes, para que as pessoas parem de sofrer, Que né? é difícil, vai ser difícil.